Antes de revelar o alimento de hoje, quero fazer uma pergunta. Você já entrou em um cômodo da casa e esqueceu por que foi até lá? Já procurou as chaves por vários minutos e depois descobriu que elas estavam na sua própria mão? Ou talvez tenha encontrado uma pessoa conhecida e por alguns segundos o nome simplesmente desapareceu da sua mente? Se isso acontece com você, não ignore este vídeo, porque existe algo que poucas pessoas sabem sobre a memória depois dos 50 anos. E não, estou falando de algo muito diferente do que a maioria imagina. Muitas pessoas acreditam que a memória piora apenas por causa da idade. Mas especialistas sabem que sono, alimentação, circulação sanguínea, atividade física e até o estresse podem influenciar a forma como o cérebro funciona. E é justamente por isso que um hábito simples antes de dormir pode fazer mais diferença do que muita gente imagina. Mas atenção, o que vou mostrar hoje não é uma cura, não é um tratamento. E não substitui orientação médica, mas é um hábito que pode ajudar seu cérebro a receber nutrientes importantes durante a noite. E quando você entender o que acontece enquanto dorme, talvez nunca mais olhe para esse alimento da mesma forma. Você não está sozinho, e na maioria das vezes, esses pequenos esquecimentos não significam necessariamente algo grave, mas eles costumam servir como um sinal de que está na hora de prestar mais atenção à saúde do cérebro. E existe algo que poucas pessoas sabem. Muitas vezes, a memória não começa a ser prejudicada por causa da idade. Ela começa a ser prejudicada pelos hábitos que acumulamos ao longo dos anos: sono de má qualidade, estresse constante, pouca atividade física, alimentação desequilibrada, pouca hidratação. Tudo isso pode influenciar a maneira como nosso cérebro funciona. Mas o que vou compartilhar hoje chamou a atenção de muitos especialistas em nutrição e envelhecimento saudável. Existe um alimento simples, barato e encontrado facilmente que contém nutrientes importantes para o funcionamento normal do cérebro. E muitas pessoas simplesmente jogam esse alimento fora sem perceber o valor que ele possui. Mas antes de revelar qual é esse alimento, preciso que você entenda algo que pode mudar a forma como você enxerga sua memória. Você sabia que uma parte importante da consolidação das memórias acontece enquanto você dorme? Sim. Enquanto você está descansando, seu cérebro continua trabalhando. Durante a noite, ele organiza informações, seleciona o que deve ser armazenado, fortalece determinadas lembranças e elimina parte dos resíduos produzidos durante o dia. É como se uma equipe silenciosa estivesse trabalhando dentro da sua cabeça enquanto você dorme. E é justamente por isso que tantas pessoas percebem dificuldades de memória quando passam noites mal dormidas. Talvez você já tenha percebido isso. Depois de uma noite ruim de sono, fica mais difícil se concentrar, mais difícil lembrar compromissos, mais difícil manter a atenção. Agora, imagine isso acontecendo repetidamente durante meses ou anos. O cérebro sente. E existe um detalhe que poucas pessoas conhecem. Seu cérebro representa apenas uma pequena parte do peso do corpo, mas consome uma quantidade enorme de energia e nutrientes. Ele depende constantemente de oxigênio, depende de uma boa circulação, depende de nutrientes adequados e depende de hábitos saudáveis para funcionar da melhor maneira possível. É por isso que cuidar da memória não significa apenas fazer palavras cruzadas ou tentar decorar informações. Cuidar da memória significa cuidar do cérebro como um todo. E daqui a pouco você vai entender por que isso está diretamente relacionado ao alimento principal deste vídeo. Mas antes, deixe-me fazer uma pergunta. Qual a sua idade? Escreva aqui nos comentários. E me conte também de qual cidade você está assistindo. Eu adoro ver pessoas de diferentes lugares reunidas aqui com o mesmo objetivo: envelhecer com mais saúde, mais disposição e mais qualidade de vida. Agora, vamos falar sobre algo que costuma preocupar muita gente. Afinal, esquecer algumas coisas é normal? Na maioria das vezes, sim. Esquecer onde colocou um objeto, demorar alguns segundos para lembrar um nome, entrar em um cômodo e esquecer momentaneamente o que pretendia fazer. Tudo isso pode acontecer de vez em quando. Mas existe uma diferença entre esquecimentos ocasionais e dificuldades que começam a interferir na rotina diária. Por isso, mais adiante vou explicar quais sinais merecem atenção especial. Mas primeiro, precisamos entender por que alguns hábitos podem favorecer o funcionamento cerebral. E aqui chegamos ao ponto principal. O alimento que quero apresentar para você são as sementes de abóbora. Sim, noto algo tão simples quanto sementes de abóbora. Talvez você já tenha visto. Talvez até tenha descartado várias vezes, sem imaginar o potencial nutricional que elas possuem. As sementes de abóbora são fontes de nutrientes como magnésio, zinco, ferro e antioxidantes. E por que isso chama a atenção?
porque esses nutrientes participam de diversas funções importantes do organismo, incluindo processos relacionados ao sistema nervoso. O magnésio, por exemplo, participa de centenas de reações bioquímicas no corpo. O zinco também desempenha funções importantes relacionadas ao funcionamento celular. Isso significa que as sementes de abóbora fazem a memória voltar milagrosamente? Não. E qualquer pessoa que prometer isso para você provavelmente não está sendo honesta, mas significa que elas podem fazer parte de uma alimentação que oferece ao cérebro nutrientes importantes para seu funcionamento adequado. E existe um detalhe muito interessante. Muitas pessoas procuram soluções complicadas, suplementos caros, métodos milagrosos, promessas impossíveis, enquanto ignoram hábitos simples que podem trazer benefícios reais quando praticados de forma consistente. E é justamente aí que muitas pessoas se surpreendem, porque o segredo raramente está em algo extraordinário. Na maioria das vezes, ele está na soma de pequenas atitudes repetidas diariamente. Mas atenção, existe um erro muito comum que pode anular boa parte dos esforços para cuidar da memória. E poucas pessoas percebem isso. Estou falando da qualidade do sono. Você pode consumir alimentos saudáveis, pode fazer exercícios, pode tentar cuidar da mente, mas se o sono estiver constantemente prejudicado, o cérebro terá mais dificuldade para realizar alguns dos processos importantes que acontecem durante a noite. É por isso que alguns dos alimentos que vou citar agora chamam a atenção dos pesquisadores. Além das sementes de abóbora, existem outros alimentos frequentemente associados a uma alimentação favorável à saúde cerebral. As amêndoas cruas, o kiwi, o alho, tuntu, o chocolate amargo com mais de 70% de cacau. Cada um deles possui características diferentes. As amêndoas fornecem gorduras saudáveis e vitamina E. O kiwi contém vitamina C e outros compostos interessantes. O alho tem sido estudado há muitos anos por suas possíveis relações com a saúde cardiovascular. E o chocolate amargo contém compostos antioxidantes presentes no cacau. Mas existe algo que todos eles têm em comum. Nenhum deles faz milagre sozinho. O benefício aparece quando eles fazem parte de um conjunto de hábitos saudáveis. E daqui a pouco vou mostrar os hábitos que costumam ter mais impacto na saúde do cérebro do que muitas pessoas imaginam, porque existe um fator que pode estar prejudicando sua memória neste exato momento sem que você perceba. E a maioria das pessoas acima dos 50 anos nunca recebeu essa informação de forma clara. E qual é esse fator que pode estar prejudicando sua memória sem que você perceba? A resposta pode surpreender muita gente: a falta de qualidade no sono. Quando pensamos em memória, normalmente imaginamos apenas o cérebro tentando armazenar informações. Mas a verdade é que grande parte do trabalho acontece enquanto dormimos. Durante o sono profundo, o cérebro ajuda a organizar experiências, fortalecer conexões entre neurônios e processar informações importantes que recebemos ao longo do dia. É como se ele colocasse cada lembrança em seu devido lugar. Por isso, quando alguém dorme mal por vários dias seguidos, não é raro começar a perceber mais dificuldade de concentração, mais distração e até mais esquecimentos. E aqui existe algo muito interessante sobre as sementes de abóbora. Elas são naturalmente ricas em magnésio. O magnésio participa de diversos processos importantes do organismo, incluindo funções relacionadas ao sistema nervoso. Isso não significa que as sementes de abóbora sejam um remédio para a memória, mas significa que elas podem fazer parte de uma alimentação que ajuda o corpo a obter nutrientes importantes para funcionar adequadamente. E existe outro nutriente presente nelas que merece atenção: o zinco. O zinco participa de diversos processos celulares e tem papel importante em várias funções do organismo. Por isso, manter níveis adequados desse mineral através da alimentação é algo valorizado por especialistas em nutrição. Mas atenção, existe um erro que muitas pessoas cometem. Elas procuram um único alimento capaz de resolver tudo. Infelizmente não funciona assim. O cérebro gosta de consistência, ele gosta de receber bons nutrientes todos os dias, ele gosta de rotina, ele gosta de equilíbrio. E é justamente por isso que algumas pessoas percebem mudanças positivas quando começam a cuidar melhor do conjunto de hábitos e não apenas de um único detalhe. Agora talvez você esteja se perguntando: como consumir as sementes de abóbora? Muitas pessoas preferem consumir uma pequena porção à noite, mastigando bem as sementes. Outras gostam de adicioná-las a iogurtes, frutas ou saladas. O mais importante é que elas façam parte de uma alimentação equilibrada. E existe algo que poucas pessoas sabem: mastigar lentamente também pode trazer benefícios. Quando comemos com calma, prestamos mais atenção ao alimento, facilitando a digestão e evitando exageros. Pode parecer um detalhe simples, mas muitas vezes são justamente os detalhes simples que acabam sendo ignorados. E já que estamos falando de hábitos noturnos, preciso mencionar outro ponto extremamente importante: o excesso de telas antes de dormir.
Você costuma mexer no celular até o último minuto antes de pegar no sono? Se sim, saiba que você não está sozinho. Mas a luz emitida por celulares, tablets e outros dispositivos pode dificultar o processo natural que prepara o corpo para dormir. E quando o sono perde qualidade, o cérebro também sente os efeitos. Por isso, muitas pessoas relatam que se sentem melhor quando criam uma rotina mais tranquila antes de dormir. Luzes mais suaves, menos estímulos, menos preocupação, mais relaxamento. E existe um detalhe que poucas pessoas associam à memória: a circulação sanguínea. Seu cérebro depende constantemente de oxigênio e nutrientes. Por isso, hábitos que ajudam a saúde cardiovascular também podem contribuir para a saúde cerebral. É aqui que entram atitudes simples como caminhar regularmente, controlar a pressão arterial, controlar o diabetes quando presente, evitar o tabagismo, manter acompanhamento médico adequado. Tudo isso pode ajudar o organismo a funcionar melhor como um todo. Agora quero compartilhar uma informação que traz esperança para muitas pessoas. O cérebro continua sendo capaz de se adaptar ao longo da vida. Os cientistas chamam isso de neuroplasticidade. Em palavras simples, significa que o cérebro continua aprendendo, criando conexões e respondendo aos estímulos que recebe. Por isso, nunca pense que é tarde demais para cuidar da sua saúde mental. Nunca pense que já passou da idade de aprender algo novo. Nunca pense que não vale mais a pena investir em hábitos saudáveis. Vale sim, e muito. Aliás, deixe-me fazer uma pergunta. Qual destes hábitos você acredita que mais precisa melhorar hoje? Dormir melhor? Beber mais água? Caminhar mais? Consumir alimentos mais saudáveis? Conte aqui nos comentários. Eu gosto muito de ler as experiências de vocês. E antes de continuarmos, preciso deixar um aviso importante. Este vídeo é apenas informativo e educativo. Ele não substitui consulta médica, diagnóstico ou tratamento profissional. Ao perceber sintomas, procure um médico ou profissional de saúde qualificado. No próximo momento, vamos falar sobre os sinais que merecem atenção especial, os hábitos mais poderosos para proteger a memória após os 50 anos e por que algumas pessoas conseguem manter a mente ativa e afiada mesmo em idades avançadas. E agora, chegamos à pergunta mais importante de todas. O que você pode fazer hoje para começar a cuidar melhor da sua memória? Talvez a resposta seja mais simples do que muita gente imagina. Não existe um alimento mágico, não existe uma solução instantânea, mas existem hábitos que, praticados dia após dia, podem ajudar você a cuidar melhor do seu cérebro. Hoje nós vimos que as sementes de abóbora contêm nutrientes importantes como magnésio, zinco e antioxidantes. Vimos também que o sono tem um papel fundamental na formação e organização das memórias. E entendemos que alimentação, hidratação, atividade física, circulação sanguínea e estímulo mental trabalham juntos. É justamente essa combinação que faz a diferença ao longo dos anos. Mas existe algo que eu gostaria que você guardasse deste vídeo. Muitas pessoas acreditam que perder a memória é uma consequência inevitável da idade. A ciência mostra uma realidade mais interessante. Embora algumas mudanças sejam naturais com o envelhecimento, o cérebro continua sendo capaz de aprender, criar novas conexões e responder aos cuidados que recebe. Isso significa que nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para caminhar um pouco mais. Nunca é tarde para melhorar o sono. Nunca é tarde para beber mais água. Nunca é tarde para cuidar da alimentação. Nunca é tarde para estimular a mente. E nunca é tarde para cuidar de você. Agora, atenção! Se os esquecimentos estiverem se tornando frequentes, se você estiver repetindo constantemente as mesmas perguntas, esquecendo compromissos importantes, tendo dificuldade para realizar tarefas simples do dia a dia, ou percebendo mudanças significativas na memória, procure orientação médica. Quanto mais cedo determinadas condições forem avaliadas, melhor. Este vídeo é apenas informativo e educativo. Ele não substitui consulta médica, diagnóstico ou tratamento profissional. Ao perceber sintomas, procure um médico ou profissional de saúde qualificado. E antes de me despedir, quero agradecer por você ter ficado comigo até aqui. Em um mundo tão corrido, cheio de preocupações e responsabilidades, dedicar alguns minutos para cuidar da própria saúde é um gesto de carinho consigo mesmo. Talvez ninguém tenha lhe dito isso hoje, mas você merece esse cuidado. Você merece viver com mais qualidade de vida. Você merece envelhecer com dignidade, autonomia e bem-estar. E cada pequena escolha saudável feita hoje pode ser um presente para o seu futuro. Se este vídeo ajudou você, escreva nos comentários. Eu vou cuidar melhor da minha memória. E aproveite para me contar sua idade
cidade e de qual cidade está assistindo. Eu adoro ler cada comentário e conhecer um pouco mais das pessoas incríveis que fazem parte desta comunidade. Se você chegou até aqui, quero que saiba uma coisa. Seu cérebro ainda é capaz de aprender. Seu corpo ainda pode responder aos bons cuidados. E sua saúde merece atenção em qualquer idade. Nunca pense que é tarde demais para começar. Cada passo conta. Cada hábito saudável conta. E cada dia é uma nova oportunidade de cuidar de você. Que Deus abençoe sua vida, sua saúde e sua família. Muito obrigado pela sua companhia. Cuide-se bem. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.